uma palavra necessária. É muito importante assim a gente ir observando como é que a gente é, porque quando a gente vai numa reunião de trabalho, ou de família, ou de conhecidos, que tem ali várias pessoas, a gente vai observando que fazem pequenos grupos. E então a gente tem que saber o grupo que a gente pertence. Então, desse grupo também a gente vai tirando a base assim de como é que a gente está caminhando dentro da gente em direção à luz. Porque muitas pessoas só têm tempo para o trabalho, muitos outros só têm tempo para o passeio, e muitos outros, então, falam assim que quando tiver tempo, então vai dedicar para os ensinos. E é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa acha assim que, por ela ter feito tudo direitinho, ela então tem um mérito. Fazer tudo direitinho seria o normal, porque no caso de uma compra, quando eu fui fazer aquela compra daquilo que eu vi que precisava ou que seria bom para minha moradia ou para a minha pessoa, quando eu fui fazer aquela compra, eu combinei que faria o pagamento conforme foi combinado. Então eu combinei com aquele que estava vendendo que eu faria o pagamento daquela maneira, ele aceitou. Ou ele me propôs que eu deveria pagar dessa maneira, então também eu aceitei. Por eu ter cumprido esse compromisso, isso não é qualidade. Porque antes eu assumi que falei que ia fazer. Depois eu cumpri. Isso não é qualidade. Então hoje tem essa inversão assim, de achar que por ter cumprido esse compromisso é qualidade. Aquela mulher, aquele homem, por ter trazido aqueles filhos e por ter dado àqueles filhos conhecimento para a vida, de ter frequentado aqueles ambientes, de ter dado aquela direção para aqueles filhos, isso não é evolução. Evolução é como é que eu estou dedicando o tempo para os ensinos. Isso que é o valor da vida. Porque todas as outras coisas eu arrumei. Porque aquele que não comprou, então ele não tem valor, porque ele não teve compromisso de fazer pagamento. Aquele outro que não teve filhos, então ele não tem compromisso porque ele não teve filhos, ele não pôs aqueles filhos naquele ambiente de ensino. Então esse homem não tem valor, aquela mulher não tem valor? Não. Valor é diferente. Eu quis ter filhos, então eu possibilitei a eles só. Isso não é qualidade. Qualidade é se eu tivesse, então, no caso, eu como homem, procurado uma companheira ligada à luz e que trouxesse filhos ligados à luz. Isso é qualidade. Então, aqueles filhos que foram trazidos, todos eles são ligados à luz e todos eles, relacionando com eles, as pessoas ficam felizes, porque são nobres, polidos, coerentes, entendem os ensinos. Então, não desvia de quando é questionado sobre os ensinos, porque normalmente é assim, a pessoa está estudando os ensinos, quando ela é questionada, então ela desvia desse assunto, por ela não ter saber, por ela não ter tido um aprofundamento. Então, a gente tem que lembrar assim, que valor é quando a pessoa aproxima dos ensinos, e não é retirando do meio dos seus semelhantes para ter uma elevação. Não é assim. É nas limitações, nas dificuldades, aprendendo a falar. Quer dizer assim, uma palavra necessária é isso. A pessoa tem que aprender a falar e ela tem que ter o aprofundamento. Porque por aquele empregado ou aquele empregador corresponder com as normas sociais, fica bem fácil assim de compreender que não é evolução. Porque aquele empregado, ele está correspondendo com o que precisa ser correspondido quando ele começou a trabalhar naquela empresa, foi falado assim. Aquele empregador, ele sabia dos encargos, das responsabilidades, então ele está só cumprindo aquilo que ele já sabia. Então, essa inversão que existe por a pessoa corresponder com aquilo que ela já combinou antes, isso não é qualidade. Porque
Se ela não corresponder, então ela também vai ficar sobrecarregada. Então ela não vai melhorar, porque agora ela tem as tendências anteriores, agora ela arrumou mais coisas para a sua vida. É isso que cada um tem que analisar. Valor é como nós estamos dedicando o nosso tempo nos ensinos. Como eu sou? Então aquela pergunta, quem tu és, é essa referência. Então, como eu sou? Então, ter utilidade no desenvolvimento da criação. Como é que eu me apresento? Outros valores, a pessoa arrumou. Qual é a diferença de uma pessoa que tem filhos e do outro que não tem filhos? Vai ter diferença se ele trouxe filhos ligados à luz, que conhece os ensinos, tem um aprofundamento nos ensinos, auxilia de maneira correta, porque não é dando pão. Então tem uma inversão aí, né? Porque deu pão para as pessoas, então a pessoa é boa. Não é isso, porque tem um ensino bem importante assim, que fala que não deu peixe, ensine a pescar. Quer dizer assim, se deu o alimento, não resolveu o problema daquela pessoa. A gente observa assim que para os animais dá certo, e mesmo assim não dá certo, porque o animal também parou de procurar o alimento. Então fez a ceva, ele vem e come, depois quando ele tem fome novamente, ele vem e come. O ser humano é igual. Então, essa maneira que nós temos assim de trabalhar com os ensinos, para ver o grau que eu me encontro e o grau que o meu semelhante se encontra, e como é que eu tenho que auxiliá-lo. E eu tenho que ver se eu tenho tempo, porque ele tem muito pouco interesse. Então, achar que vai ser diferente, não vai ser diferente. Que é o caso daquele homem, daquela mulher, que quando criança ficava com os funcionários, e agora, na velhice, está com os funcionários de novo. O que a pessoa fez nesse tempo da vida dela? Não foi alinhando-se. Não foi alinhando. Foi só caminhando. E do jeito que caminhou, ficou sem saber, ficou sem saúde. Porque para a pessoa ficar sem saúde, primeiro ela ficou sem o saber. Primeiro ela perdeu aquela capacidade de ver como é que vivifica aquele alimento. Como é que ela orienta aquela criança. Qual é o procedimento que ela tem que ter para poder harmonizar aquela criança novamente. Essa capacidade de trazermos para o nosso dia a dia. Então, a referência do livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade mesmo, para cada um parar e ver como é que ele está caminhando, como é que a gente se encontra na vida, qual é o procedimento que eu tenho, que eu preciso de continuar tendo. É todo instante, porque todo instante cada um pode observar assim que os pensamentos vêm, e a pessoa vai dando as direções conforme é de acordo dela. Ou de violência, ou de justiça. E nós esquecemos que nossos sentimentos normalmente é de justiça. De achar que pode ser feito assim. Isso sempre em relação àqueles que não são simpáticos a nós. Mas nós esquecemos uma coisa bem importante, assim, que tem um ensino que fala assim, que a vingança cabe ao Criador. Isso é bem simples da gente compreender, porque todos nós encontramos aqui na Terra porque pedimos, ou porque fomos obrigados. Porque nós com as nossas pendências anteriores. Então o que acontece? Se fizemos um pedido, não correspondemos com o pedido, então quando fala a vingança cabe ao Criador, o que está acontecendo aí? A pessoa pediu, ela não correspondeu, como é que ela vai pedir novamente? Então ela não pede.
Só que nós nos encontramos no juízo final. Isso é físico, isso é verdadeiro. No juízo final, a gente pode observar pelos acontecimentos. Então, não apresentamos a serventia. Se não tem a serventia, no caso de uma empresa, no movimento normal da empresa, aquele funcionário que não está apresentando serventia, ele é o primeiro a ser desligado da folha de pagamento. Isso é físico. Aquela criança que não está correspondendo com as normas da moradia, se aqueles adultos ali têm uma perspectiva de que aquela criança precisa de ter uma utilidade na vida, então ele dá uma diretriz para aquela criança. Ele dá um direcionamento, dá um posicionamento. Então esse físico não é para um período, para toda a época da nossa vida. Se ele não der o posicionamento, a gente vê, 20 anos depois, aquela criança está mandando. Então, faltou lá atrás. Então, para nós, na nossa caminhada interna, é o mesmo procedimento. Uma palavra necessária, então, se as pessoas seguem aquele que não tem uma diretriz, porque normalmente aqueles que sempre falam para os outros, eles pegam parte daquelas informações, e eles não pegam o todo. Então, se nós pegamos parte, está errado. E se nós pegamos parte que nós achamos que é bom para o outro, está errado. Porque é o todo que nós necessitamos. E a gente vai observando assim que é o todo, em todas as funções, em todos os graus. Então, caminhar em direção à luz é um movimento, e esse movimento é vivo, não é de teoria, não é do banco, do escritório ou da casa de meditação. É no dia a dia, porque no dia a dia é que vai apresentando as limitações, os contrastes, do jeito que a pessoa irradia. Então, como é que nós recebemos a irradiação daquela pessoa? Pois se aquela outra fala que não tem mão boa para plantar, aquele outro fala, se ele não tem mão boa para plantar, ele vai ter mão boa para quê? Fazer a criança dormir? Fazer o alimento? Agora, na empresa, tudo que ele fizer, então vai ser bom? Bom, não tem essa. Então, nós temos que ter um conjunto de um cristal transparente, bonito, sem máculas. Então, a nossa irradiação tem que ser assim. Uma palavra necessária. Então, aquela aglomeração em torno do bezerro de ouro não mudou, somos os mesmos. É só observar assim os movimentos, as acomodações, os valores, a importância que eu quero que todos me veem, não mudou. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que seguir todas as direções, todos os caminhos, todas as possibilidades que são possíveis. Então, ela tem que tornar-se íntegra. Então, em todas as direções, ela tem que ter o saber. E o saber é antes. Então, a gente tem que lembrar assim, que quando a gente compra um instrumento, aquele fabricante coloca lá um manual de funcionamento. E sempre recomenda ler antes de ligá-lo na tomada. Ler antes as instruções.
porque todos nós temos conhecimento assim de um ou de outro que não leu antes e colocou na tomada errada. Então, voltar para a pátria do Espírito é essa condição assim. Então, uma palavra necessária é de como a pessoa conhece os ensinos, o tempo que ela está tendo para dedicar. Então, mudar de ambientes, a pessoa pensa que é uma evolução. Não é mudando de ambientes que vai apresentar uma evolução, porque a pessoa tem um engano, porque ela mudou de ambiente, porque ela acha agora que vai ter uma recomposição orgânica. Quando nós mudamos de ambiente, acontece uma coisa bem simples assim. Tudo é novo, então a pessoa está mais aguçada com os seus sentidos para ver onde fica o copo, onde fica a toalha, onde fica isso, onde fica aquilo. Então, ela não descansou. Ela só, quando ela aprendeu tudo onde se encontra cada item que é necessário, então já está no período dela voltar. Então não houve um tempo para ela ter uma introspecção. Uma palavra necessária. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que por uma pessoa fazer os seus cultos diariamente, ela não é melhor do que as massas. Porque o nosso aprendizado é sempre assim, né? Julgando, fazemos isso porque somos melhores do que aqueles. Então, só esse sentimento assim de julgar que somos melhores, que fazemos isto, então não fazemos aquilo, já somos piores. E nós temos que lembrarmos que todas as informações que nós recebemos estão erradas, porque nenhuma informação nos trouxe clareza. Então os valores que nós desenvolvemos, que nós cultivamos, sempre é ser visto. Então, e sempre dentro de nós, ter aquela afirmação assim que eu sou melhor do que ele, eu faço isso melhor, as minhas vestes é melhor do que a dele. Então todas as referências que nós temos, não é uma referência de dentro, de observar assim que qual é o procedimento então para que eu faça melhor, para que eu me torne diferente um pouco. E tornar-se diferente, a pessoa tem que lembrar assim, aproximando da luz. E nós não aproximamos da luz dedicando um pequeno tempo, porque para fazer aquele passeio, a pessoa gastou o ano inteiro organizando aquele passeio, procurando a maneira de ir até aquele lugar. Foram horas, foram dias, depois mais dias ainda ela dedicou parada naquele passeio. Para a luz, nós não fazemos isso. Nós fazemos com os conceitos errados, de retirar e de ter um comportamento assim, julgando que é melhor, mexendo na alimentação, achando assim que agora nós vamos nos tornar melhores porque nós mexemos na alimentação. A pessoa tem que lembrar assim da nossa constituição. A constituição que eu tenho é a constituição do meu avô. Então eu tenho que ter um aprofundamento no conhecimento dos alimentos e de lembrar que na época do meu avô não tinha muitos alimentos alterados. Como é que eu posso agora melhorar a minha constituição se eu nem conheço o alimento? Porque a melhora não é de uma parte, é do todo, é o conjunto. Então, aquele que julga, que faz as suas obrigações diariamente em relação aos ensinos que o Criador instituiu, ele tem que lembrar que ele não é melhor do que as massas, porque tudo que nós fazemos foi o que nós aprendemos. Fazer diferente. Isso é bem interessante assim, é só ir numa pequena localidade, aquela praça bonita que foi feita, aquele coreto, não foi feito em honra do Criador. Foi feito para que viesse mais pessoas para aquela localidade,
e aquela localidade agora passasse a ter mais recurso. Isso é físico. Então, aquele que se julga que agora ele é diferente, o que ele está fazendo para ser diferente? Se nós temos a cabeça dos nossos pais, e uma degradação da terra não é numa geração. E aquelas pessoas que estavam lá quando Jesus foi julgado, não conheciam Jesus. Aquelas pessoas é a massa. Nós fazemos parte da massa, porque se nós não estamos na massa, nós estamos vendo a massa, nós estamos tendo um procedimento diferente, e que não é diferente das massas. Nos tornarmos qualificados em relação aos ensinos, defender os ensinos, e essa condição bem importante assim, de nos apresentarmos como representante do Criador, na nossa maneira de ser, no nosso trabalho, na nossa correspondência, com as nossas irradiações. As irradiações todos nós sabemos, né? Que é o caso do cão, que fica bravo com uns e com outros ele aceita. Então o jeito que nós somos, isso não é mais ou menos, isso é físico, isso é verdadeiro. Então essas irradiações precisam de serem melhoradas. E para nós melhorarmos as irradiações, nós temos que lembrarmos que nós precisamos dos auxílios. Tem que receber de fora. E ter aquela confiança como aquela criança tem quando ela segura na mão do adulto, ou quando o adulto segura na mão dela. É físico. E é bem interessante, porque numa determinada idade, quando a criança é colocada no colo, e a criança já tem os seus movimentos, o adulto a segura e ela faz os movimentos. Quando o adulto tira ela do colo e coloca no lugar que pode ser colocada, ela não tem o sinal da mão do adulto. Então, para nós fazermos qualquer coisa, nós temos que aprendermos a usar essa parte interna. Então, essa parte interna que pode segurar aquela criança é diferente da parte externa de quando o adulto carrega um botijão. Então, as musculaturas são diferentes, que a mesma sensibilidade que o adulto tem quando segura a criança é a mesma sensibilidade que ele utiliza para colocar um tanto de sal. Então, essas qualidades nós temos que trazer para nós. Uma palavra necessária é isso. A pessoa tem que lembrar assim, que não é falando, é tornando-se. E aqueles que muito falam, tem um ensino popular que fala assim, que poucos sabem. E tem outro ensino que fala assim, batem palhas vazias. Isso é naquele sistema de colheita que para tirar os grãos das palhas, né, das espigas. Então, o jeito que fazem, tira o grão. O jeito que fizer errado, não tira grão nenhum. Então, quer dizer assim, o trabalho que foi feito, se não fizer direito, aquele trabalho não tem nenhuma significação. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um preenchimento de todos os itens da sua vida, da maneira de ser, de perceber-se que normalmente atuam dois dentro da gente. E aquela condição bem importante que essa atuação, quando Cristo fala assim que a carne é fraca, é justamente isso, porque nós deixamos o nosso espírito sem movimento, aceitando as acomodações. Então as coisas da matéria, que é a carne, ficou fraca. Então a pessoa tem dentro dela ainda uma pequena vontade, mas não dá conta de movimentar de acordo com a luz. Então, é individual. E nós sabemos assim que se uma pessoa quer fazer um concurso, quer ter um melhor rendimento financeiro, ela tem que ter mais tempo para aquele objetivo que ela está querendo. Então,
ela tem que ter um conhecimento melhor para fazer aquele concurso, porque ela sabe assim que muitas centenas vão fazer o mesmo concurso e muitos outros vão dedicar mais tempo ainda do que ela. Então ela vai dedicar mais tempo se ela necessita. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para nós sermos aproveitados na vinha do Senhor, quando o juízo final acabar de acontecer, então nós temos que nos tornarmos diferentes. E é bem interessante porque no nosso dia a dia a gente vai fazendo os pedidos e a gente vai deixando de lado. A gente não empenha, a gente não faz, porque a realização de algo que a gente quer está relacionado à dedicação que a gente teve. Então aquela pessoa que quis passar no concurso, ela dedicou mais tempo para conhecer aquelas informações. Aquela mãe que quer ter uma condição de orientar direito os seus filhos, ela passa a ter um saber, porque ela sabe que não pode falar qualquer coisa, ela sabe que precisa de ter um procedimento diferente, muitas vezes ela não pode dar um sorriso, porque a criança já tumultua. Então, esse saber a gente tem que trazer para dentro da gente. Trazendo o saber, então o espírito vai ficar forte, fortalecido, então nós vamos poder movimentar o nosso corpo de maneiras que esse corpo movimenta em direção à luz. Quer dizer, dedicando mais tempo para os ensinos, nos esforçando. Então, a dedicação do tempo para os ensinos tem que ser verdadeira. Porque aquele funcionário que é dedicado naquela empresa, que ele tem o conhecimento das funções, é considerado e tem aquele valor que aquele empregador necessita de ter uma pessoa com aquele valor, ele veste a camisa da empresa. Ele defende a empresa, então ele qualificou-se. Então, para nós nos qualificarmos em relação à luz, é o mesmo procedimento. Não tem outra significação. Se não nos empenharmos para sair daquela condição da referência que Cristo falou, que a carne é fraca, quer dizer que a nossa vontade agora tem que tornar-se mais forte. Então é bem importante assim. É nós que fazemos o nosso caminho. E o nosso caminho é feito por nós, conforme nós conhecemos. E é bem interessante, porque quando a gente pede uma informação para uma pessoa de uma determinada localidade e nós nos encontramos distante daquela localidade, aquele que informa um trecho. Lá você tem que perguntar novamente em tal lugar. Porque ele sabe que não vamos memorizar. Só que na nossa vida interna, todo um trabalho é nosso. É nós que temos que nos tornarmos responsáveis. Então, para ir para aquela localidade, nós temos que conhecer todo o trajeto. E nós temos que conhecer as movimentações que existem dentro de nós, as nossas tendências, o que nós fazemos, as nossas acomodações, os valores que nós precisamos de ter, que o outro nos dá. Então, esses valores a gente tem que observar que nós não precisamos dele, nós somos. Porque no período da minha formação eu precisei de dizer, eu sou filho daquele homem, eu sou filho daquela mulher. Mas depois eu tenho que me tornar. Não tem mais referências. A referência é minha. Então, as minhas irradiações. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que uma palavra necessária é de como eu estou usando a minha palavra, como é que eu me aprofundo nos conhecimentos e como é que eu faço para não seguir aqueles que têm uma palavra que não leva a lugar nenhum. Então, é da responsabilidade individual. Então, voltar para a pátria do Espírito é um esforço. E esse esforço é toda a época da vida da pessoa. Ter conhecimento, nos esforçarmos, tem que ter assim, aquela condição bem importante assim, de saber que sempre usamos a palavra errada,
sempre usamos a palavra de uma maneira que nos convém, e só que nós somos responsabilizados. Isso é bem simples assim, bem fácil de observar com criança. Então, o adulto, nas coisas simples assim, está ele e a criança, e ele pergunta para a criança, sabendo que a criança é que teve aquele comportamento. Limitações assim que a gente tem, já recebemos, já trouxemos isso dos nossos ascendentes. Então a gente está facilitando a vida daquela criança a ela começar a falar mentira. Então não podíamos. E assim é em todas as coisas. Dificilmente temos uma fala que enaltece o outro, que o outro sente bem com aquilo que nós estamos fazendo, falando. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, aquelas capacidades que existem das pessoas melhorarem. Então, para o melhorar aí, a pessoa sai do nível em que ela se encontra e ela vai vendo os pequenos defeitos que nós temos. Então, esses pequenos defeitos não é para ir à nossa memória, é para ficar dentro de nós, conosco, porque quando a gente vai reincidir, aquilo vem à tona novamente.